Então, meus amados, uma boa tarde para vocês. Eu gostaria de hoje entrar num tema aqui bastante complexo, né? É o tema aqui de Mateus 16:17, né? Quando o Salvador disse assim: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então, meus amados, essa passagem deixa uma polêmica muito grande, né? Porque aqui está o Messias passando a sua responsabilidade para o Messias como o enviado do Criador, o responsável pela igreja, passando a sua missão para Pedro, né? É uma coisa que incrível, né? Porque nem havia ainda igreja, né? Porque a igreja passou a surgir, recebeu a vitória depois da morte de cruz, né? Então você vê quanto a Bíblia é fraudulenta, né? E outra, ele não poderia passar de maneira nenhuma a missão dele para um homem mortal que não tem as características dele, né? E logo em seguida vem a Igreja Católica pegando esse título para ficar no lugar de Pedro, né? Então veja como é as coisas. Se o Messias passou a missão dele para Pedro, Pedro morreu, acabou a missão. Hein? Não tem que passar a missão para ninguém. Virou bagunça, né? Nesse caso aqui virou bagunça, né? Mas isso aqui é uma escrita completamente errada. É uma coisa que eu posso dizer que é uma escrita fraudulenta, que de maneira nenhuma o Messias poderia passar a missão dele para ninguém. Porque só se ele passasse a missão dele para o Pedro morrer na cruz por ele, né? Mas mesmo assim ele não podia fazer, que ele tinha que receber a ordem do Pai. Ele estava recebendo a ordem do Criador e tinha que fazer tudo quanto o Criador determinasse, né? É uma coisa muito complicada, porque aí vem a Igreja Católica e usurpa essa posição aí, né? Dizendo que o Pedro é o primeiro Papa e ela vem colocando papas e mais papas, né? Sendo que isso aí não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o correto, né? É só você ler direitinho e entender. Muitos pastores tentam enrolar aqui, dizendo que quando o Messias falou essa passagem para Pedro, ele apontou para ele. Mas não, aqui está claramente ele dizendo, né, que tratando o Pedro de pedra, coisa bem estranha demais, né, o Messias fazer isso. Mas eu digo para você que nada disso aconteceu. Certamente são coisas inventadas, e colocadas aqui. E se deixa a situação muito grave, porque está colocando um substituto, né? Está colocando, o Messias está colocando ele como substituto dele. É uma coisa muito complicada. Você deveria ler direitinho e ver que o escritor aqui fez muito bem o que ele quis, fez uma bagunça, que ninguém entende nada. Eu entendo. O Messias jamais faria isso, passar a missão dele para alguém. E outra, que ele recebe ordem
do céu, né? Depois que ele morreu e ressuscitou, ele subiu ao céu, depois voltou aqui na terra e ele diz: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra e debaixo da terra. Então a autoridade é do Messias. O Messias, que é o chefe da igreja, o cabeça da igreja, não é Pedro e nem Papa que é o cabeça da igreja. É o Messias e Alcha, o Machia, né? Que é o cabeça da igreja. Também não é Jesus, porque Jesus é um santo inventado, né? É um santo inventado por Constantino, né? Pelo rei Constantino e a igreja católica. Você que engole isso, simplesmente eu digo para você, problema seu. Você tá seguindo um salvador paganizado, né? Mas vamos compreender que nós temos que seguir o verdadeiro Messias, o hebraico, e que ele é o cabeça da igreja. Ele não transmitiu a responsabilidade dele para ninguém. Então fica aí explicado. Você que até hoje tem dúvidas sobre essa passagem aqui, isso aí, no caso, por exemplo, é uma usurpação. Então, eu gostaria de me identificar. Às vezes você pensa, você está falando porque você não tem experiência. Tenho sim. Eu estudo a Bíblia desde os 18 anos de idade. Eu estou com 66 anos. E hoje, por exemplo, eu estudo a Bíblia por volta de 2, 3, 4 horas por dia. E eu sei muito bem que aqui tem muita mão de homem aqui, né? Tem muita paganização, heresias, tem muita coisa aqui que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho, com a verdadeira escrita do Espírito Santo. Então fica você sabendo disso, né? Você que engoliu a vida inteira aí que a Bíblia é toda inspirada pelo Criador, isso é uma grande mentira dos escritores. Que quando Pedro falou que a Escritura é inspirada pelo Criador, ele estava falando da Escritura hebraica. Ele estava falando dos pergaminhos, não estava falando dessa Bíblia paganizada que nós temos hoje aí, que já passou pela 8ª correção. Ok, meu amado? Então tome cuidado, porque a salvação é algo sério, é algo importante, e você não deve ficar terceirizando a sua salvação. Cuide você mesmo dela, esquece esses pastores fraudulentos, que isso aí já vem de longe. Você às vezes fica comendo na mão de homem, né? De pastor. Então o que acontece? Você pode até se dar mal, pode se machucar com isso. Então sai fora disso. Estude você mesmo, faça uma conclusão. O Espírito do Salvador vai te explicar, te ensinar, vai te dirigir na palavra da verdade. Porque na maioria das vezes, tem muita coisa aqui que não é verdade. Eu vou te citar uma coisa para você, que já é uma grande mentira. Aqui o próprio Messias profetizou que ele ia ficar 3 dias no leito da terra, 3 dias morto. Então, mas aqui na palavra do Criador, aqui na Bíblia, não está escrito que ele morreu na sexta-feira, 3 horas, e domingo de madrugada ele já tinha ressuscitado? Não deu nem um dia e meio. A profecia dele jamais poderia errar, jamais poderia falhar. Até mesmo profecia de homem poderia falhar, mas a dele não. Então tem muita coisa escrita aqui que não bate. E você que não tem tempo de ler a Bíblia, você trabalha, você está cansado, você chega em casa cansado, não tem tempo de ler a Bíblia, fica aí comendo na mão dos outros. Eu também fiz isso. Eu também comi na mão dos outros e só me dei mal. Me dei mal aceitando mentiras e mais mentiras dentro da igreja. Então, meu amado, fica na paz de Yau e Alcha, fique com Yau e Alcha, o verdadeiro nome do Criador e do Salvador, e seja abençoado em Yau e Alcha.